racial no Brasil hoje, o contemporâneo mesmo, que se trava nas faculdades, ele deixa de ser aquele debate sobre a construção racial brasileira que vinha da nossa antropologia, da nossa sociologia, e está passando a se tornar o debate copiado do Twitter de personalidades americanas. Todas as discussões sobre gênero, etc., tudo isso é conteúdo de importação. Não é um debate que emerge da nossa cultura e que dialoga com a nossa sociedade. É uma importação cultural diretamente dos Estados Unidos e na qual as novas classes pensantes mais jovens ficam se emprenhando. Mas isso tem sido um fenômeno mundial, eu acho que não há nenhuma escapatória para ele, é preciso só lutar o bom combate e, se possível, se a criatividade assim permitir, encontrar soluções brasileiras que atendam à nossa realidade. Uma das coisas que eu vejo, assim, que uma vez eu falei na faculdade, eu meio que assustei a professora, foi da questão das mulheres entrarem no mercado de trabalho, né? Que em tal época as mulheres entraram no mercado de trabalho. E eu falei, mas professora, antigamente a população brasileira, todo mundo vivia praticamente no campo, assim, será 70%, 80% da população vivia no campo, e as mulheres do interior, todas elas trabalhavam, né? Não tinha essa figura que a mulher ficava em casa. Claro que às vezes, por ter muitos filhos, o serviço da casa consumia bastante tempo, mas assim, na medida do possível, eu falei, né, as minhas avós, assim, elas iam para a roça, elas trabalhavam também, né? E daí a gente vê que muito do discurso ele é importado com uma realidade de um país bem diferente da gente, né? E que eles tentam colar isso na nossa realidade. Da gente. Na realidade brasileira nunca houve esse momento em que as mulheres não trabalhavam. Isso nunca aconteceu no Brasil, em particular. Assim como diversas outras narrativas de importação que não fazem nenhum sentido para o Brasil, mas elas vão se tornando uma lente ideológica pela qual as pessoas mais jovens, ou que estão entremeadas nesse discurso, começam a perceber o mundo. E percebem o mundo todo distorcido, porque elas partem de pressupostos falsos. E é difícil corrigir isso, porque é uma espécie de educação do imaginário que é necessária para se voltar à realidade. É necessário ter um conhecimento imaginário de como é a realidade brasileira, para você combater isso. E isso é algo muito difícil de ser transmitido, especialmente num país que não tem cinema, não tem uma literatura muito viva, não tem artes muito vivas, porque a arte é uma grande correção desse problema do imaginário. Mas nós não temos, digamos assim, uma arte muito pujante no Brasil hoje. O que nós temos, pode verificar, os consumidores de cultura no Brasil, digamos, consumidores de literatura, música, etc., consomem primariamente objetos de importação, exceto talvez pela música brasileira, que tem a sua força. E assim, e também a gente tem a dificuldade, às vezes, querendo ou não, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um certo ressentimento, porque muito que é tratado como música nacional, ela é de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou às vezes da Bahia entra alguma coisa, né? Então a gente tem mais dificuldade ainda de ter uma identificação cultural daquilo que é daqui, né? Que é propriamente nosso, comparado aos outros, porque querendo ou não, para nós também é importado, digamos assim, o axé é uma coisa meio que estrangeira, né? Então a gente às vezes fica meio órfão dessa representação cultural também. E como você falou, eu acho que no caso dos estados que possuem uma cultura mais forte, assim, São Paulo não possui uma grande, não vou dizer uma grande cultura, São Paulo é um grande produtor cultural, mas a questão é que ela não tem, assim, instrumentos de identidade muito claros para a sua própria sociedade. Ao passo que estados como Pernambuco e o Rio Grande do Sul têm, e muito fortes. Isso gera um estranhamento com relação ao resto da sociedade, porque existem signos mais comuns para o rio-grandense, para o pernambucano, e eles são muito distintos entre si. Então, eu acho que o estrangeirismo que o rio-grandense sente do resto do Brasil se dá, em parte, porque a sua cultura local é mais forte do que a dos outros estados. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.